Aqui a gente vai demonstrar como que funciona a integração entre as funcionalidades de medição de empreiteiros e a parte de inspeções de qualidade. Então, estou entrando aqui na plataforma Mentor Construção. Uma vez que é acessada a plataforma, a gente tem aqui o menu lateral, onde tem os vários módulos e funcionalidades. E nesse momento aqui, a gente já cadastrou as FVS, cadastrou os pacotes de serviço, né? Uma vez que essas FVS, esses pacotes foram cadastrados, eu consigo entrar aqui em gestão de qualidade, controle de situação de FVS, e a gente consegue consultar uma obra específica, consigo acessar essa obra, e aqui eu já consigo consultar todos os pacotes de serviços cadastrados para essa obra. O que é o pacote de serviço? Nada mais é do que o serviço cadastrado no seu respectivo local. Então, aqui a gente tem, por exemplo, execução de piso industrial em concreto, e aqui foi cadastrado no apartamento 3, 2, 13, apartamento 1 e apartamento 10. Aqui a gente já consegue ver como é que está o percentual de execução de cada um desses pacotes de serviço, e a gente consegue ver o status, né? Então, o que está 100% está concluído, o que não está, que está 0% está não apontado, e a gente consegue ver também a situação da inspeção. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui que tem o apartamento 13, na execução de piso industrial em concreto. Se eu entrar aqui, eu consigo baixar e visualizar a FVS referente a esse serviço. Inclusive, a gente consegue ver aqui, né, todos os itens dessa FVS, o local, data de inspeção, quem inspecionou, qual foi a equipe que realizou, o item de inspeção, método de verificação, tolerância, a situação da inspeção. Se tiver não conformidade, vai aparecer aqui uma página só de não conformidades, vai aparecer a parte de assinatura também, aqui, como não foi assinada ainda, está em branco, tá? Então, a gente consegue visualizar aqui diretamente nessa tela. Então, aqui a gente consegue ver os pacotes de serviço que já são atrelados às suas respectivas FVS. Inclusive, isso lá no aplicativo já está amarrado e a gente, ao mesmo tempo que consegue apontar o serviço, também faz a verificação. E uma vez que esses pacotes eles são cadastrados, a gente consegue atrelar eles aos contratos. Então, vou aqui em medição de empreiteiros, cadastro de contrato, e aqui eu posso pesquisar o meu contrato pela empresa, pela obra, e eu vou entrar aqui nesse contrato 630, tá? Eu estou vendo aqui que é um contrato do fornecedor com o CREMAIS. Aqui eu também consigo vincular as documentações desse contrato, tá? Precisar controlar as documentações desse empreiteiro. E aqui eu consigo entrar na edição desse contrato. Só quem vai conseguir acessar aqui é quem tem permissão. Uma vez que eu acessei, eu consigo ver os dados do contrato e eu consigo aqui ver os itens do contrato. Ou seja, aqueles mesmos pacotes de serviço que a gente acabou de checar lá na qualidade, eles também podem ser amarrados aqui ao contrato de determinado empreiteiro. Então, aqui a gente tem os vários pacotes de piso, também vinculados aos respectivos locais, com as suas quantidades, preço unitário, e aqui a gente consegue visualizar. Uma coisa importante também, toda vez que a gente cadastra o contrato aqui na plataforma Mentor, a gente consegue dizer quem são os assinantes desse contrato. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou me colocar como assinante desse contrato. Então, aqui, eu posso colocar até 6 pessoas assinantes, né? Vou me colocar aqui como assinante, vou colocar aqui outros usuários também como assinante, ó, coloquei. E aqui eu segui a ordem, né, de assinatura. Essa ordem de assinatura aqui é importante porque eu posso, na da plataforma, parametrizar que a segunda usuário, a segunda pessoa responsável pela assinatura, só pode assinar depois que o primeiro assinar. Isso é importante no processo de assinatura da medição, para que, se o primeiro já viu que tem alguma coisa que precisa ser checada, nem vai para o segundo, né? Então, aqui é possível configurar se você quer ter as assinaturas livres ou se as assinaturas têm que seguir um sequencial. Aqui eu vou configurar, salvei, ótimo. Então, eu já fiz a configuração. Uma vez realizado o cadastro dos pacotes de serviço,
associadas às FVS e vinculadas aos contratos empreiteiros, a gente consegue aqui agora no aplicativo realizar tanto os apontamentos da produção, para indicar o que cada empreiteiro realizou dentro desse período de medição, bem como consegue realizar as inspeções de serviço. E essa simulação que a gente vai fazer aqui agora. Primeira coisa que a gente vai fazer é entrar aqui no cadastro de equipes. Nessa tela de cadastro de equipe, a gente consegue visualizar algumas equipes já previamente cadastradas, e a gente consegue cadastrar uma equipe nova. Eu vou descrever aqui o nome da equipe, se ela é própria ou terceirizada. Se ela for terceirizada, eu indico aqui quem é o terceirizado, né? E agora eu faço o salvamento aqui da equipe. Pronto, a equipe está criada. Uma vez a equipe criada, eu consigo clicar nessa equipe e eu consigo entrar para realizar os apontamentos dos pacotes. Observe que não tem nenhum pacote apontado ainda. Eu entro na lista dos pacotes associados ao contrato desse empreiteiro vinculado a essa equipe. Posso pesquisar pelos pacotes. Então, aqui eu tenho o campo de pesquisa. Vou pesquisar aqui para execução de piso industrial. Posso pesquisar também pelo local. Observa que eu tenho ali um saldo de 100% nesse serviço, então eu posso apontar ele. Vou procurar por outro local, apartamento 13, também faço aqui o apontamento. Pronto, já realizei 2 apontamentos, 2 pacotes. O que é importante? Se eu tentar apontar um pacote que já está com saldo zerado, ele vai me dar uma notificação e não vai me deixar apontar. Então, isso vai deixar o processo mais seguro, né? Impedindo apontamentos em duplicidade. Então, ele vai fazer esse bloqueio. Uma vez que esses pacotes estão associados dentro da equipe, a gente consegue visualizar aqui e dar o avanço do pacote. Então, aqui eu consigo medir tanto em percentual como metro quadrado, ou metro cúbico, nesse caso, né, que é concreto. Posso apontar aqui o 100%. E o que é importante aqui? Quando a gente for apontar aqui o 100%, a gente observa que ele vai zerar o saldo. É justamente essa segurança que a gente vai ter de não permitir que ele seja apontado em duplicidade, o que muitas vezes no Excel a gente não consegue ter essa segurança. Inclusive o rastreamento para identificar quando que esse pacote foi apontado ali para aquela equipe, para aquele terceirizado. E aqui eu posso colocar a data de início e término daquele pacote. Isso também vai gerar aqui índice de produtividade. Você observa que uma vez que o apontamento foi feito, a gente consegue visualizar ali o saldo, né, que zerou. E outra informação importante aqui na parte de baixo é que a gente consegue visualizar o status da qualidade daquele pacote. Então, a gente observa ali, né, que a gente consegue ter essa informação, né, que está aquele botãozinho amarelo de aguardando inspeção. Uma vez feito isso, a gente já consegue observar também ali, no cadastro, né, do apontamento da equipe, que já vai somando o valor que foi apontado para aquele terceirizado. Então, no próprio aplicativo, a gente consegue ter essa leitura e já consegue também realizar a inspeção de serviço. Então, vou aqui em serviços controlados, já procuro o meu serviço, que eu quero realizar o apontamento. Estou procurando aqui pela execução de piso, que é o mesmo que eu estava apontando agora para aquela equipe terceirizada. Já seleciono aqui, vejo os locais, né, que estão associados aos FVS. Estou entrando aqui no FVS, já consigo visualizar aqui os itens de inspeção. Para aprovar é muito simples, basta arrastar da direita para a esquerda. E eu consigo também aqui ver os itens, método de verificação, tolerância, e consigo também fazer uma reprovação. Né? Uma vez que a gente faz uma reprovação, a gente consegue indicar aqui o motivo daquela não conformidade, uma ação a ser tomada, a gente consegue definir também uma data prevista para correção, isso aqui é importante, que vai definir indicadores também de prazos, né, de correção das não conformidades, consegue indicar um responsável e consegue aqui também realizar os registros fotográficos das não conformidades. Vou salvar. Aqui eu tenho o registro da não conformidade. Depois eu posso também, quando essa não conformidade for corrigida, colocar a data dessa correção e também registrar as fotos da correção daquela não conformidade. Já estou vendo que esse item que eu reprovei já ficou ali vermelhinho, indicando qual item de inspeção que foi reprovado. A gente consegue ver que essa FVS também já ficou aqui na condição de reprovada e o pacote também já ficou aqui na condição de reprovada naquele local ali, que é a execução do piso industrial no apartamento 13. A gente consegue aqui também realizar o registro fotográfico quando não tiver não conformidade, só para evidenciar que o serviço foi concluído. Né? Então, a gente consegue fazer isso também. Além de poder colocar uma legenda na fotografia de conclusão, até também poder fazer a assinatura daquela FVS aqui
direto no aplicativo de forma digital. Isso também vai gerar os relatórios de FVS com as assinaturas. Uma vez feito isso, a gente pode salvar aqui e todas essas ações que a gente acabou de fazer foram realizadas de forma offline, né? Então a gente consegue aqui fazer, mesmo estando offline, sem internet lá na obra, e todas essas informações, após isso, a gente consegue sincronizar e ela sobe para a plataforma web. A gente consegue ver aqui também como é que está a situação de cada pacote apontado em relação à sua inspeção, o que está reprovado, o que foi aprovado total, já vinculado ao seu respectivo local. Então, quem está fazendo as inspeções consegue ter isso tudo direto no aplicativo e também depois ele consegue ir lá ver na plataforma web através dos vários relatórios, dashboards e também no boletim de medição do empreiteiro, que é o que a gente vai ver agora. Uma vez que o apontamento foi feito lá no aplicativo, a gente consegue aqui, na parte de medição de empreiteiros, visualizar a assinatura de medição. Aqui dentro da assinatura de medição, eu posso selecionar o contrato que eu quero visualizar, vou aprovar aqui o contrato 630, as medições que tiverem para aprovar dele, selecionei o contrato 630, está aqui o objeto do contrato, eu seleciono aqui qual o período, vou selecionar julho de 26 e seleciono. Nesse momento aqui, eu estou vendo o número do contrato, quem é o fornecedor, o empreiteiro, o CNPJ desse empreiteiro, qual é o período dessa medição, é julho de 26, qual o valor dessa medição, o status do apontamento ali, né, da aprovação do apontamento. Então, toda vez que alguém apontar no aplicativo, esse apontamento ele precisa ser aprovado, né? E só uma vez, só depois que ele for aprovado, é que ele vai seguir ali para as assinaturas. Aqui, eu já consigo visualizar o meu boletim. Se eu clicar aqui em PDF, eu consigo visualizar. Então, ele já vai baixar aqui meu boletim. Eu já consigo visualizar aqui a obra, o objeto contrato, quem é a contratada, o CNPJ, o valor do contrato, o valor medido, né, acumulado anterior, o medido atual, consigo ver o número do contrato, o período dessa medição, o acumulado atual, o saldo do contrato, número de pacotes com inspeções pendentes ou reprovadas. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho uma coluna de qualidade. Então, para cada item do contrato, a gente consegue ver o serviço, o local que foi executado, a quantidade contratada, preço contratado, acumulado anterior, medida do período, medida acumulada atual, saldo e a vinculação com a qualidade. Então, nesse próprio boletim, eu já consigo ver o que a qualidade aprovou ou reprovou. Então, aqui nesse momento, eu estou vendo que tem aqui vários itens que estão em NA. NA é por quê? Porque a FVS não foi associada àquele pacote. Mas eu estou vendo que tem FVS associadas aqui a alguns pacotes. Algumas FVS que estão associadas estão aguardando inspeção. Uma está aprovada total e uma está reprovada. Aqui a gente consegue parametrizar, né, para que esse boletim ele nem seja possível assinar por conta das reprovações aqui ou da falta da inspeção. Isso é parâmetro dentro do sistema, tá? Então, nesse caso, nem seguiria para aprovação. Mas eu posso deixar esse parâmetro aberto também, é configurável de obra para obra. Então, se esse parâmetro ele está aberto, uma vez que a medição ela esteja toda aprovada e no ponto de realizar as assinaturas, a gente consegue disparar essas assinaturas por e-mail. Então, aqui, ó, eu posso enviar para os assinantes. Pronto. Cliquei aqui. Então, agora ele já está enviando para os assinantes fazerem aqui essas respectivas assinaturas. Então, eu vou entrar, como eu sou um assinante, eu vou entrar no meu e-mail e eu vou checar lá se chegou para mim. Ó. Então, estou vendo aqui, ó, já chegou para mim aqui às 13h53, o documento para assinar. Vou entrar aqui. A gente já consegue aqui visualizar, ó, documento para análise e assinatura, método de construção. Aqui vai aparecer a logo, né, da construtora, o nome da construtora também, como aqui só é a simulação, a gente consegue visualizar, né, o nome da nossa empresa. Aqui já vai aparecer o nome da pessoa que recebeu,
né, vai trazer essa informação aqui, né, esse documento é um boletim de medição do período de julho de 26, referente ao contrato 630, da obra Grumari, né, da empresa Mentor Construção. Nesse caso aqui, iria aparecer o nome da obra da construtora e o nome da construtora. E aqui, ele consegue fazer a respectiva assinatura, né, então ele pode clicar aqui, vou clicar aqui em analisar documentos, ele já traz aqui os termos de assinatura, então para o usuário assinar ele vai ter que concordar aqui com os termos de assinatura, e ele continua. Uma vez que ele continua aqui, vai pedir a senha dele, ou seja, cada empreiteiro vai ter o seu usuário e senha na plataforma, né, que vai ser enviado, ele vai entrar, e aqui ele já consegue ver o relatório, então aqui, ó, consigo ver o relatório que eu estou fazendo a aprovação, ó, mesmo relatório que a gente estava visualizando, e a gente consegue fazer a assinatura aqui. E a gente consegue fazer a assinatura aqui ou recusar. Então, eu posso aqui recusar a assinatura e colocar a justificativa. Eu posso aqui fazer a assinatura através de um desenho. Posso usar o meu nome, ela já dá uma assinatura automática. Posso colocar aqui uma observação também. E eu posso assinar. Pronto, documento assinado com sucesso. E essa assinatura já fica disponível lá na plataforma web e a gente já consegue acompanhar quem fez a assinatura. Voltando aqui na tela de assinaturas, eu já consigo ver, ó, que está pendente apenas a segunda assinatura, porque o primeiro assinante já assinou. Então, a gente consegue, inclusive, acompanhar aqui, ó, pelo histórico. Tá? Eu consigo ver o histórico do envio, quando que foi assinado, por cada usuário que assinou. Né? Então, você acompanha o histórico, se aquele usuário já recebeu, se ele já assinou. E você pode também aqui, o usuário tiver permissão, se tiver algum problema nas assinaturas, ele pode resetar as assinaturas se quiser. Isso aqui é importante. E só quem vai ter acesso aqui a configurar, resetar essas assinaturas é o usuário ali, administrador do sistema, que a empresa vai definir quem é esse usuário. E aqui, se eu baixar novamente o meu boletim, através do relatório aqui, eu já vou conseguir visualizar o meu boletim com as respectivas assinaturas realizadas. Então, aqui vou pegar meu boletim e eu vou verificar aqui, ó, quem já assinou. Então, o primeiro assinante assinou aqui, que é o Jairo, na data do 4/8, às 13h55, né? A gente já consegue acompanhar, tá vendo aqui que falta pendências de assinaturas ainda, né? E a gente consegue acompanhar isso através da plataforma. Uma vez que todo esse processo de assinatura está concluído, nesse caso aqui falta a segunda assinatura, e a gente esteja integrado com outro software, hoje a gente tem integração com o Cienge, por exemplo, essa medição ela vai gerar automático lá no outro software, enviando inclusive o boletim de medição de forma automática, tá? Então esse é o processo aqui de gestão da medição, né, do contrato e essa assinatura também do boletim que é feito todo de forma digital.